Olá, meu nome é Marcelo Barreto, sou psicólogo, sou especialista em hipnose clínica e esse é um canal onde nós debatemos sobre qualidade de vida, psicologia. No dia 20 de fevereiro, nós temos a campanha do Dia Nacional do Combate ao Álcool e Drogas. No dia 18 foi sobre exclusivamente o combate ao alcoolismo e no dia 20 é sobre as drogas e o alcoolismo. Bom, primeiramente, o preço de consumir drogas. As drogas provocam no núcleo accumbens do seu cérebro o prazer ou alteração de sensações. Mas o seu cérebro, ele não quer a droga psicoativa. Então ele começa a contrabalancear o efeito da droga. Então, para sentir a estimulação do café que eu quero, por exemplo, eu preciso tomar cada vez mais café. O pesquisador britânico David Nutt resolveu desenvolver uma escala para avaliar exatamente o quanto as drogas são viciantes, em termos de o grau de prazer que a droga dá ao usuário e as dependências psicológicas e físicas causadas na pessoa. O resultado é que a heroína é a segunda droga mais perigosa para os usuários e para a sociedade. A terceira é o crack, a quarta é a metanfetamina. A quinta é a cocaína, a sexta é a nicotina, a primeira é o álcool. O álcool é a pior droga, pois ela atinge e degenera uma parte do seu cérebro que é responsável pelo autocontrole, que é o córtex pré-frontal. Pessoas assim ficam mais agressivas e mais impulsivas. A herdabilidade do vício em álcool é entre 50% a 70%. A dependência química é em torno de 60% hereditária. O vício em drogas ilegais, como heroína, tranquilizantes e estimulantes, são 25% a 55% de herdabilidade. Teve um cientista que fez um experimento e colocou um rato numa jaula e toda vez que apertava a alavanca, ele recebia a cocaína. Então, um dia, além da cocaína, o ratinho também recebia um choque quase mortal ao apertar a alavanca. O rato continuou levando choque até morrer. Ele preferia receber o choque contanto que tivesse a cocaína para experimentar. Teve um outro experimento em que o rato apertava a alavanca para comer e recebia o choque mortal. Até que morreu de fome. Então, por que surge essa irracionalidade no rato? Isso se chama fissura, desencadeada pela vontade louca do consumo da droga. Já em outro experimento, um cientista colocou vários ratos viciados em cocaína em uma ratolândia. Rodinhas, comidas, sexos opostos para cruzarem, água normal e água com a droga. 95% dos ratos pararam de consumir a droga imediatamente. Mas 5% dos ratos continuaram a usar a droga ali de forma recreativa. Dependência psicológica das drogas. As drogas psicoativas produzem efeitos psicológicos porque elas imitam substâncias naturais do cérebro. Porém, ativam de maneira mais ou menos potente que os naturais. Ou seja, o nível de atividade pode ser anormalmente superior ou inferior. O que determina a força dos efeitos psicológicos de uma droga é o quanto dela vai entrar no sangue e o quanto vai ser metabolizado. Quanto mais moléculas de drogas você tiver nas sinapses, mais receptores serão ativados e assim maior será o efeito da droga. Mas chega a um ponto em que todos os receptores estão ligados às moléculas da droga. Nesse ponto, não adianta consumir mais porque todos os receptores já estão ativos. Porém, algumas drogas têm efeitos mais fortes que outras por conta da afinidade da droga para com os receptores.
Uma droga com alta afinidade para o receptor tende a se ligar mais fortemente a ele e fica mais difícil de removê-lo e assim o manter ativo por mais tempo. Por exemplo, a morfina tem uma alta afinidade e por isso ela é mais potente. A eficácia ou efeito máximo possível também depende do grau de ativação dos receptores. Assim acontece com as drogas psicoativas, que podem diferir tanto da sua afinidade quanto no grau de ativação dos receptores. E outra droga é o café. E será que o café vicia? E normalmente consumir a cafeína de forma regular não causa nenhum dano significativo. E ele, inclusive, diminui o risco de adquirir diabetes tipo 2 e doença de Parkinson. Traz maior atenção e concentração, mas ela é um psicoativo, só que leve. Levar a dependência física e sintomas de abstinência, como cansaço, irritação, dor de cabeça. E ela se encaixa no receptor da adenosina, mas ela não a ativa. Ela impede que a adenosina ative os receptores. A adenosina é uma substância química inibidora que tende a diminuir a atividade cerebral. Após a vigília prolongada, os níveis de adenosina aumentam e nos faz ter sono. Quando dormimos, os níveis caem. Outra droga é o cigarro. A fumaça do cigarro contém mais de 50 produtos cancerígenos. Ele é responsável por 80 a 90% das mortes por câncer de pulmão. A expectativa de vida do fumante é em média 10 anos mais curta. A maior parte dos fumantes, na verdade, não querem fumar, mas eles são viciados na nicotina. Entre 70 e 75% dos fumantes dizem que gostariam de parar de fumar. Em torno de 40% tentam parar de fumar. Embora mais de 9 entre 10 fumantes no Brasil dizerem estar cientes de que fumar é perigoso, 72% não tiveram sucesso em suas tentativas de parar de fumar. Além disso, 83% dos fumantes brasileiros relatam que estão bem informados e sabe do mal do tabagismo à saúde. 69% disseram que planejam parar e 57% dos que tentaram parar disseram que precisariam de ajuda para conseguir. Esses são os principais dados de um novo estudo realizado pela Fundação para um Mundo Livre de Fumo e divulgado no Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado há 30 anos, no dia 30 de maio, pela OMS. A nicotina se liga aos receptores de acetilcolina, um neurotransmissor usado para fazer os músculos se contraírem. É associado à excitação, à vigilância, à atenção e ciclo de sono e vigília. É viciante porque atua no circuito de recompensa do cérebro. Os neurônios se comunicam pela dopamina e neles tem muitos receptores nicotínicos de acetilcolina. E assim libera muita dopamina e a nicotina chega muito rápido ao cérebro. Vamos falar agora sobre o ayahuasca, bebida consumida há séculos em tribos da América do Sul. Existem grupos religiosos, 3 grupos religiosos no Brasil, a Consome, que é o Santo Daime, a União do Vegetal e a Barquinha. Os efeitos são alucinações visuais e auditivas. A pessoa tende a reconhecer que essas percepções não são reais. Elas sabem que é uma alucinação. Ela não causa dependência e nem intolerância. Os efeitos colaterais são náuseas e vômitos. Reações de ansiedade, inquietude e modificações do conteúdo dos pensamentos podem aparecer, mas são raras e transitórias. Após o consumo da bebida, a pessoa pode ter um quadro psicótico grave. Essas reações tendem a acontecer em sujeitos com histórico familiar ou pessoal de doenças psiquiátricas. Ou se consome ou já consumiu outras drogas com regularidade. Os benefícios, a memória autobiográfica se acentua com a ingestão da bebida e esse efeito se assoma com a melhora do humor.
também está associada à plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade do cérebro de formar novas conexões entre os neurônios. É útil para a aprendizagem e adaptação a novos contextos. Estudos mostram que as áreas mais ativadas do cérebro são as áreas relacionadas à associação e manutenção de ideias, além de áreas responsáveis pelo planejamento das ações. Então, dá maior sensação de espiritualidade e religiosidade, pois afeta uma região cerebral chamada rede de modo padrão, que costuma diminuir sua ativação em situações como meditação e, portanto, relacionada ao sentimento de bem-estar. Existem potenciais efeitos terapêuticos, como o tratamento da depressão, mas esse é um ramo novo que ainda há muito a ser descoberto pelas pesquisas. Por fim, vou falar sobre a maconha. A maconha é uma droga ilícita que é a mais usada no mundo, de forma recreativa, medicinal ou contextos religiosos. Existem quase 400 componentes por trás da maconha. Mas vamos falar apenas do THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol. O THC é um dos principais responsáveis pelos efeitos psicoativos. Ele se liga no sistema canabinoide do cérebro, agindo de forma semelhante a neurotransmissores denominados endocannabinoides, que são produzidos pelo corpo naturalmente. A diferença é que a ação do THC no cérebro é generalizada e artificial, enquanto os neurotransmissores é localizado em áreas específicas e ocorre em resposta a estímulos. As áreas com receptor CB1 no nosso cérebro, elas têm mais afinidade com o THC. Então essas áreas são as que mais sofrem com o uso da maconha, com prejuízo da cognição. Usuários contínuos da maconha tendem a ter um desempenho reduzido em atividades de memória verbal e habilidades de atenção, raciocínio e planejamento. Memórias de curto prazo também são afetados. E estudos feitos, quem consumia a droga usavam estratégias neurais menos eficientes, ou seja, recrutavam mais energia e mais áreas no cérebro para obter o mesmo resultado que o grupo que não usava maconha. Também foi constatada uma redução da massa cinzenta e aumento da substância branca. Mas, apesar disso, a conexão entre os córtex órbito-frontal do lado esquerdo e direito é maior, possivelmente devido a um mecanismo compensatório. Contudo, ainda não se sabe se o consumo provoca essas alterações ou se quem possui essas alterações é mais propenso ao consumo. O que se sabe até agora é que ela, de fato, modifica o cérebro de alguma forma, sobretudo se utilizada de forma precoce. Isso porque, no período de desenvolvimento cerebral, até os 25 anos de idade, estamos sujeitos às influências de nossas vivências, pois impactam diretamente no sistema nervoso. O fenômeno da poda neural elimina conexões não utilizadas. E isso é muito importante para o aprendizado e desenvolvimento do cerebral, algo que ocorre muito na infância e adolescência. E o consumo da cannabis, não só a idade, mas a frequência, a quantidade, tempo da abstinência, modo de uso e predisposições genéticas, influenciam na gravidade de como a maconha afeta o cérebro. Em alguns casos, a maconha pode induzir a quadros de alucinação e delírios, que vão cessar quando a pessoa para de usar a droga. Mas, em casos raros, esse quadro pode desencadear sintoma psicótico, como a esquizofrenia. Ainda não sabemos se foi estopim para uma patologia que iria aparecer ou se a maconha despertou uma patologia latente. Agora, quanto ao CBD, ela não demonstra nenhuma implicação negativa para o cérebro, sendo associado ao possível atenuador dos efeitos negativos do THC. Além disso, o uso do canabidiol mostrou-se promissor no tratamento de distúrbios convulsivos, psiquiátricos, dor crônica, esclerose múltipla,
ansiedade e psicose. Então, quando nós falamos de do efeito medicinal da maconha, nós, na verdade, estamos falando do CBD. O problema é que a proporção de THC tem crescido na maconha nos últimos anos e o do CBD tem diminuindo. Nesse momento, nós não sabemos se os benefícios são maiores que os malefícios. Portanto, não podemos dizer se o seu uso deve ser incentivado ou vetado. Mas não podemos subestimar a complexidade que esses compostos psicoativos vão ter no corpo e no cérebro.